Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Romeu e você está no Armário da Física. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre geradores elétricos. Para começo de conversa, o que é um gerador? Então, um gerador, basicamente, o gerador real é constituído por um elemento de carga, que ele vai ser dotado de uma tensão total, que a gente chama de força eletromotriz do gerador, representada pela letra grega epsilon, e uma resistência interna. Então o gerador ele tem sim um elemento de dissipação de energia, que é essa resistência, por efeito Joule. Se nós curto-circuitarmos um gerador, uma pilha, por exemplo, ligar o polo negativo ao positivo, ela vai aquecer, dissipando toda a energia elétrica aqui em forma de energia térmica, devido a essa resistência interna Rzinho. Normalmente essa resistência que ela tem um valor pequeno. O que acontece? Esse gerador, quando está em pleno funcionamento, ele está conectado a um circuito de uma resistência equivalente Rzão. Então, basicamente, qual que é a finalidade? Esse gerador aqui de uma tensão total, ele vai sofrer uma queda de tensão devido a essa resistência interna, portanto, nem toda essa tensão total vai chegar nessa resistência equivalente R no circuito, pode ser uma lâmpada, uma associação de lâmpadas, coisas assim, ligados a esse gerador. Então vai haver uma queda de potencial. Por isso a tensão útil que chega aqui na resistência, no circuito que eu estou ligando ao meu gerador, é uma tensão menor do que essa tensão máxima. Está aqui a representação simbólica de cada uma das letras aqui representadas. E nós temos então umas equações. Veja, se eu pensar aqui que a corrente convencional, ao passar por cada uma dessas resistências, Rzão e Rzinho, vai gerar uma queda de tensão. Da lei de Ohm, nós podemos dizer que a tensão aqui em Rzinho, ela é U Rzinho igual Rzinho vezes I, e a tensão que chega na resistência equivalente associada a esse gerador, ela pode ser representada por Rzão vezes I. Isso aqui está obedecendo então a lei de Ohm. Só que essa aqui, na verdade, a gente vai chamar de tensão útil, certo? Porque é a tensão que está chegando no elemento que eu estou utilizando em relação aí à finalidade do meu gerador. Então, se eu quero acender uma lâmpada, a tensão que chega na lâmpada é a tensão útil, também chamada de tensão dissipada na lâmpada. Agora, a tensão nessa resistência interna, ela não é útil. É uma tensão dissipada de modo indesejado no circuito. Então, essa tensão aqui, o Rzinho, a gente chama de tensão dissipada internamente no meu gerador. Bom, das equações que eu tenho, então, a tensão total, epsilon, ou força eletromotriz, se preferir chamar assim, é igual à soma das tensões dissipadas aqui nesses dois elementos de resistência, o Rzão e o Rzinho. Só que se eu pensar, então, na aplicação da lei de Ohm, o Rzinho é igual a Rzinho vezes I, e isolar, eu estou isolando a minha tensão útil nessa equação do gerador, como que eu consigo reescrever ela? A tensão útil no gerador, que é a tensão que chega a essa resistência aqui, é igual a força eletromotriz epsilon, tensão total, menos a resistência interna do gerador, vezes a corrente que atravessa o circuito. Então essa aqui é a equação do gerador. É uma soma de tensões, se você prestou atenção. É a tensão útil igual a tensão total menos a tensão dissipada. Dissipada onde, professor? Dissipada internamente no teu gerador. Se você prestar atenção aqui, U como sendo uma função da corrente elétrica, é uma constante epsilon, que vai depender então do gerador, menos R vezes I. Então, para qualquer que seja o valor de I no circuito, você vai ter um valor de tensão útil diferente que chega a essa resistência R. Por isso, essa função aqui, se você prestar atenção a uma reta limitada ao primeiro quadrante, está aqui então uma curva característica de um gerador. A tensão útil em volts, que chega a essa resistência R, versus a corrente I expressa em ampere. Note que nós temos uma tensão máxima, que é denotada por epsilon, representando a força eletromotriz do gerador, e nós temos uma corrente máxima ICC. ICC, por que ICC? Corresponde à condição de curto-circuito. Então, se você prestar atenção no curto-circuito, você não está ligando uma resistência com valor diferente de zero entre os polos dessa bateria, desse elemento que está fornecendo corrente no circuito. O que acontece? É como se você estivesse ligando o polo
positivo diretamente a resistência interna que vai então para o polo negativo daquele gerador. Resumindo, como se a resistência do circuito ela fosse zero. Então, se eu zerar a resistência, estou ligando o polo positivo à resistência interna que vai para o polo negativo, então eu estou dissipando internamente no gerador, sem passar corrente pelo circuito, toda a energia e toda a corrente elétrica. Desta forma, então, quando a gente diz que nós estamos trabalhando com uma situação de curto-circuito, a tensão fornecida pelo gerador é nula, a tensão útil é nula. Então, olha só, UCC é igual a epsilon menos RICC. UCC é zero, a tensão útil. Se eu não consigo usar a lâmpada quando a lâmpada está em curto, então ela é zero, é igual a epsilon menos RICC. Se eu passar esse termo negativo para o outro lado somando, eu vou obter essa equação, que epsilon é força eletromotriz, é igual a resistência interna Rzinho vezes a corrente de curto-circuito. Isso aqui é uma informação muito importante para a gente generalizar algumas observações com relação ao funcionamento do gerador, inclusive o ponto de potência útil máximo. O próximo conceito relacionado ao funcionamento de um gerador é o rendimento. O rendimento de um gerador, representado aqui pela letra grega eta, parece um N, mas na verdade é um eta, do alfabeto grego. Então, o rendimento de um gerador é o que eu consigo utilizar, é a tensão útil dividida pela tensão total. Tensão útil, a tensão fornecida lá para aquela resistência, para aquela lâmpada lá, ela vai ser U, certo? Dividido pela tensão total do gerador, que no caso é o epsilon, a sua força eletromotriz. Se eu multiplicar em cima e embaixo por corrente, eu tenho potência útil dividido por potência total. Então, das duas formas, eu consigo calcular o rendimento de um gerador. Lembrando, se for um gerador real, que tem uma resistência interna e ele está funcionando, esse rendimento ele vai ser inferior a 100%. Quer dizer que você não consegue aproveitar toda a capacidade do gerador devido aí à dissipação de energia na resistência interna. Bom, o que nós temos aqui? Se eu multiplicar a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI, vezes a corrente que atravessa o circuito, eu vou ter U vezes I igual a epsilon vezes I, menos R vezes I ao quadrado. Basicamente, quando eu multiplico uma soma de tensões vezes uma corrente elétrica, eu vou ter uma soma de potências, em que eu vou ter a potência útil como uma função da corrente elétrica, é igual à potência total, denotada por epsilon vezes I, menos a potência dissipada. Dissipada onde, novamente, professor? Dissipada internamente no gerador, ou na resistência interna do gerador. Rzinho vezes I quadrado. Certo? Bom, então aqui, se eu pensar nessa função U vezes I como a potência útil em função da corrente elétrica, epsilon vezes I menos R vezes I quadrado, eu vou gerar essa parábola aqui com concavidade voltada para baixo devido a esse sinal de menos. Repare que a máxima corrente no gerador é a corrente de curto-circuito. Quando você localiza, então, a mínima corrente do circuito, ela vai ser zero, potência útil também vai ser zero nesse caso. Então, essa parábola aqui, ela vai ter vértice correspondente, então, ao ponto de potência útil máxima, correspondente aqui à corrente de curto-circuito dividido por 2. É exatamente a metade da corrente máxima que a gente pode localizar aqui nesse eixo das correntes. Então vai corresponder esse vértice, esse ponto ao ponto de potência útil máxima. Quando que isso acontece? Quando a corrente for metade da corrente de curto-circuito. Então eu defini esse estado Q, esse ponto aqui do gráfico, que é o ponto de potência útil máxima. Eu vou usar a condição aqui da corrente sendo a metade da corrente de curto-circuito para esse estado Q e verificar o que a gente consegue extrair de informação quando isso aqui acontece. Então eu estou pensando que a potência útil ela é máxima. Eu vou usar aqui a equação do gerador, eu tenho que U é igual a epsilon menos R vezes I, e eu sei que da lei de Ohm eu posso escrever que U é igual a R vezes I, isso aqui vai ser igual, da definição lá do curto-circuito que eu mostrei para vocês há pouco, quando a tensão de curto-circuito é igual a zero, nós isolamos o epsilon na equação do gerador, nós temos que epsilon é igual a R vezes ICC. Veja que esse I não é necessariamente o ICC, nós estamos trabalhando com uma condição especial, menos R vezes I, estou repetindo, e agora sim, eu vou trocar no lugar da corrente elétrica, eu vou assumir que ela vale a metade da corrente de curto-circuito. Quando eu troco, vai ficar R vezes ICC sobre 2,
é igual, aqui eu só repito, R vezes ICC, menos aqui troquei, R vezes ICC sobre 2. Você pode perceber que dá para simplificar o ICC de ambos os lados da igualdade, como se estivesse dividindo os dois lados da equação por ICC. E eu posso ainda multiplicar ambos os lados da equação por 2 para simplificar esse fator meio. 2 vezes R sobre 2 vai sobrar R, é igual 2 vezes R, menos 2 vezes R sobre 2 vai dar R. Simplificando aqui esse segundo membro da equação, nós temos que, quando a potência útil ela é máxima, a resistência equivalente do circuito ligado ao gerador é igual à resistência interna Rzinho do nosso gerador. Então essa é uma informação importante. Quando nós usamos essa informação, nós podemos descobrir outras coisas. Mas o que significa nesse ponto aqui? Ó? Nesse ponto aqui corresponde exatamente a metade aqui da corrente de curto-circuito. Nós temos que a resistência para esse estado Q aqui vai ser igual à resistência interna do gerador. Professor, como que eu posso construir, passear por esses vários pontos aqui da parábola? Basicamente, você vai variar a tua resistência de um valor muito grande a um valor muito pequeno. E exatamente nesse ponto aqui médio do eixo das correntes, do zero até a corrente curto-circuito, vai corresponder aí ao ponto que você localiza um valor de resistência R igual à resistência interna. Então veja, a resistência começa num valor muito grande e diminui para zero no curto-circuito. Nesse ponto médio vai ser igual à resistência interna do gerador. E nós temos aí que, se a gente for pegar aquele gráfico da tensão versus corrente que eu mostrei há pouco, o que eu posso dizer desse estado aqui, que a potência útil é máxima? Que eu vou localizar na metade do eixo das correntes vai ser ICC sobre 2 e correspondente a metade do eixo das tensões, a tensão útil nesse ponto vai ser epsilon sobre 2. Quando nós usamos essa informação, nós temos que a potência útil, portanto, ela vai ser epsilon sobre 2 vezes ICC sobre 2. É a metade das tensões pela metade das correntes. Lembrando que a tensão máxima é epsilon, força eletromotriz, e a corrente máxima é corrente de curto-circuito. Então são essas as informações que nós tiramos a partir aí das equações do gerador, definição de potência e tudo mais. Na condição então de potência útil, aí o que nós podemos ainda concluir de informação adicional a essas? Se a tensão útil ela é a metade das tensões, então nesse ponto aqui de potência útil máxima, eu tenho então a terceira informação, que o rendimento ele vale 50%. Você vai dividir a tensão útil, que é metade das tensões, pela tensão total, ó, a equação aqui do rendimento, dá para tirar que o rendimento é 50%. Então, vamos lá. Em síntese, nós temos essas três informações, que no ponto cuja coordenada corresponde à potência útil máxima, a resistência do circuito é igual à resistência interna do gerador, nós temos que o rendimento é 50% e a tensão é a metade das tensões, a corrente é a metade das correntes, dado que o produto desses dois valores vai corresponder a essa potência útil máxima que nós temos aqui, ó. Essa potência útil máxima é dado por esse valor. Agora que a gente já definiu todas essas equações e propriedades de um gerador, eu vou resolver um exemplo com vocês. Considere que um gerador de força eletromotriz Epsilon igual a 50 volts foi ligado a uma lâmpada de resistência R igual a 25 ohms. Quando o circuito está em funcionamento, a corrente elétrica que passa pelo filamento da lâmpada possui intensidade I igual a 1,6 A. Então, o que nós podemos tirar aqui? Ó? Diante do exposto, determine o que se pede. A tensão útil fornecida da lâmpada. Veja, fornecida a lâmpada. Então, a tensão útil é o U, da equação do gerador. Mas fala assim, professor, mas eu não tenho o Rzinho, de como é que fica? Na verdade, não precisa. Você pode usar esses dois valores aqui, associados à expressão matemática decorrente da lei de Ohm. Então, U é igual a R vezes I. Eu estou fazendo aqui a letra A. Consequentemente, U vai ser R, que é 25 ohms, vezes I, 1,6 A. Nós temos aí que a tensão útil fornecida à lâmpada, ela vale
40 volts. Esse resultado faz sentido? Faz, porque ó, o total que o gerador possui é 50 volts. Os 50 volts estão chegando à lâmpada? Não. Existe uma dissipação de tensão. Onde? Na resistência interna. Então esse aqui é o primeiro valor. Agora veja, letra B. Eu quero saber qual que é a resistência interna do gerador. Agora sim, se você quiser, você pode usar a equação do gerador. U, tensão útil que chega àquela lâmpada, é igual a tensão total, epsilon, de 50 volts fornecida, então aí ao circuito, tanto ao gerador quanto à resistência interna, menos a resistência interna vezes a corrente que passa por esse circuito. Nós temos aqui que é 40 igual a 50 menos Rzinho vezes I, mas quem é I? I vale 1,6 ampere, então tá aqui. Esse menos 1,6 ampere que diminui passa a somar, o 40 passa a subtrair, nós temos 1,6 Rzinho é igual a 50 menos 40. De modo que eu pego esse 1,6 que multiplica e passo a dividir, vai ficar Rzinho igual a 10 dividido por 1,6. Este resultado aqui do Rzinho, então ele equivale a 6,25 ohms. E com isso nós já fizemos aí a letra B. Achamos então a resistência interna. Letra C. As potências dissipadas na lâmpada e no gerador. Como é que a gente vai fazer esse cálculo então das potências dissipadas? Eu vou repetir a equação do gerador. U é igual a epsilon menos RI. E se você lembrar que se você multiplicar ambos os lados da igualdade, estou multiplicando uma soma de tensões por corrente, o que eu vou ter? Eu vou ter uma soma de potências. Vai ser U vezes I é igual a epsilon vezes I menos Rzinho vezes I quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é potência útil, isso aqui é potência total, isso aqui é potência dissipada. Dissipada aonde, professor? Dissipada internamente no teu gerador. É aquela que você não aproveita, certo? Então nós temos aí uma soma de potências. Bom, se eu quiser calcular a potência útil, então a potência útil é U vezes I. Nós sabemos que U é 40 volts, I é 1,6 ampere, isso aqui vai dar 64 watts, em que watt é a unidade de potência elétrica. Quem que é a potência total? A potência total ela é o epsilon vezes o I. Epsilon vale 50 volts, vezes I, que é 1,6, nós temos aqui 80 watts. Potência total. Potência dissipada, quem que é? Potência dissipada internamente na resistência interna do gerador, ou internamente no gerador, se preferir chamar assim, é Rzinho vezes I quadrado. Vai ficar 6,25 vezes 1,6 ao quadrado. Isso aqui, fazendo a conta, dá 16 watts. Vamos ver se dá certo a soma. Ó, se eu fizer 80 menos 16, dá 64, o que respeitou aqui. Então, esses são os valores de potência útil. O que é potência útil? É aquela fornecida à lâmpada. Se a lâmpada está gastando energia fornecida por esse gerador, eu posso dizer que essa tensão útil, ou melhor, essa potência útil é a potência dissipada na lâmpada? Posso dizer. Agora, a potência dissipada no gerador é o 16 watts, é aquela dissipada na resistência interna. Bom, qual que é o próximo item aí? Vai ser pedido para a gente calcular o rendimento do gerador. É letra D, então o rendimento do gerador. Vamos lá. Então o rendimento ele pode ser calculado pela razão entre a tensão útil e a tensão total do gerador. Quer colocar um Gzinho aqui de gerador. Vai ser 40 volts por 50. Nós temos aí um rendimento de 0,8, ou podemos ainda denotar o rendimento do gerador como 80%. Você está vendo que o rendimento não deu 50%, então ele não está num ponto de potência útil máximo. Isso pode ser sugerido aí calcular através do exercício. Na letra E está sendo solicitada a corrente de curto-circuito. Para isso nós podemos usar a equação do gerador, U igual a epsilon menos R vezes I. Só que numa condição especial agora, nós estamos falando de curto-circuito. Aí você deve lembrar que a tensão útil fornecida à lâmpada, quando ela estiver em curto-circuito, ela é zero. Quer dizer que se você isolar, pega esse termo aqui que está menos, joga para lá mais, vai ficar epsilon é igual a R vezes I
CC. É uma equação que nós já usamos anteriormente. Então, o que nós temos aqui? 50 é igual a 6,25 vezes ICC. Pega esse 6,25 que multiplica, passa ele para o primeiro membro a dividir, de modo que nós temos que 50 por 6,25 vai resultar numa corrente de curto-circuito de 8 A. Na letra F é solicitado o cálculo da potência útil máxima. Esse aqui é bem simples e direto. Nós sabemos que a potência útil máxima de operação aí desse circuito, ela vai ser correspondente à metade da tensão máxima, que é epsilon sobre 2, que multiplica a metade da corrente máxima, que é ICC sobre 2. De modo que nós temos potência útil máxima para esse circuito, ela vai ser 50 volts dividido por 2 vezes 8 ampere dividido por 2. Isto resulta numa potência útil máxima de 100 watts. Veja, aquele valor potência útil real que a gente calculou era 64 watts. Ele estava num valor inferior àquela potência útil máxima. Por quê? Porque a resistência da lâmpada era 25 ohms, ela é diferente da resistência interna do gerador, que é 6,25 ohms. Eu espero que tenha entendido, tenha aproveitado esse vídeo. Nos vemos em breve. Até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!